homenagem ao nascimento da britânica Florence Nightingale, pioneira da enfermagem moderna, em 12 de maio é celebrado o Dia da Enfermeira. Nightingale era enfermeira e utilizou a estatística científica para criar o primeiro modelo conceitual de enfermagem moderna, com o qual revolucionou o sistema sanitário mundial. No final da Guerra da Crimeia, ela sistematizou a higiene hospitalar para reduzir a taxa de mortalidade em 2/3 e também fundou a primeira escola de enfermagem profissional. Para demonstrar a enorme quantidade de mortes que poderiam ser evitadas com a higienização dos hospitais, pacientes e equipes médicas, Nightingale elaborou um gráfico simples e contundente. Seu extraordinário trabalho estatístico entrou para a história como o Diagrama da Rosa, uma infografia epidemiológica que desde então já salvou milhões de vidas. Florence Nightingale teve influência também na criação da Cruz Vermelha Britânica, inspirando sua criação e como assessora em enfermagem e funcionamento hospitalar. Poucos anos após a morte de Nightingale, seu revolucionário design do dispensário hospitalar de campanha foi um fator-chave durante a Primeira Guerra Mundial. O hospital móvel de Nightingale, equipado com salas cirúrgicas para atender os feridos, marcou um antes e um depois no tratamento higiênico da gangrena. A sistematização do processo sanitário que Nightingale soube imprimir à enfermagem mundial marcou uma das grandes diferenças durante a pandemia de gripe de 1918. Naquela época, quando o sistema médico entrou em colapso e os médicos ficavam exaustos ou doentes, as enfermeiras profissionais se tornaram um recurso de valor imensurável. O enorme legado de Nightingale teve a importância renovada durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi estabelecido um corpo de ambulâncias aéreas para resgate e evacuação. A tripulação era formada pelas Flying Nightingales, enfermeiras britânicas que entraram para a história como heroínas de guerra. Hoje, a obra de Florence Nightingale continua impulsionando todo o desenvolvimento da enfermagem profissional no mundo todo. Sua consideração sobre variáveis sanitárias, como a adequada ventilação, temperatura, iluminação, nutrição, higiene ou design hospitalar, continuam vigentes. E os programas educativos se baseiam nos mesmos princípios que Nightingale estabeleceu para o modelo universal das primeiras escolas de enfermagem. Ana Justina Ferreira Neri, mais conhecida como Ana Neri, foi uma enfermeira brasileira que prestou serviços voluntários durante a Guerra do Paraguai, onde desenvolveu atividades de enfermagem com maestria e que posteriormente viria a ser conhecida como a primeira enfermeira do Brasil. Ana Neri nasceu em 13 de dezembro de 1814, no município de Cachoeira, localizado no estado da Bahia. Filha de Luísa Maria das Virgens e José Ferreira de Jesus, Ana se casou aos 23 anos com o então capitão de fragata da Marinha, Isidoro Antônio Neri, com quem teve 3 filhos. Com as constantes ausências do marido, trabalhando em alto mar, Ana assume inteiramente a responsabilidade de cuidar dos seus filhos e, devido a um infortúnio do destino, seu marido falece a bordo do Brigue 3 de maio, no Maranhão, deixando-a viúva aos 29 anos de idade. Em 1865, com a formação da Tríplice Aliança, Ana Neri vê seus filhos, Pedro Antônio Neri, Isidoro Antônio Neri Filho e Justiniano Castro Rabelo, serem convocados para a guerra. Não muito conformada com a situação, Ana Neri escreveu para o presidente da província uma carta em que oferecia seus serviços como voluntária para cuidar dos feridos. Com o pedido aceito, viajou para o Rio Grande do Sul, onde aprendeu noções básicas de enfermagem com as Irmãs de Caridade da Irmandade São Vicente de Paula. No dia 13 de agosto de 1865, visando cuidar dos doentes e feridos, a enfermeira parte para o fronte de batalha e se torna a primeira mulher enfermeira do país. Durante o período de guerra, prestou serviços nos hospitais militares na Argentina e no Paraguai. Nesse período, enfrentou o caos de saúde pública da época, na qual doenças como cólera, febre tifoide, disenteria, malária e varíola acometiam os soldados. Devido à sua coragem, desvelo, amor ao próximo e conhecimento de fitoterapia, Ana Neri consegue permanecer quase 5 anos no fronte, chamando a atenção como enfermeira em todas as regiões onde passa.
Como Florence Nightingale, Anna Nery conseguiu transformar a realidade sanitária local. A enfermeira exigia condições mínimas de higiene a fim de evitar que doenças infecto-contagiosas fossem transmitidas. Desta forma, chamou muita atenção pela sua dedicação e cuidado com os feridos. Mas, infelizmente, outra tragédia acontece. Viu um de seus filhos e um sobrinho morrer. Após todo o conflito no Paraguai, Anna Nery retornou à guerra em 6 de maio de 1870 e foi recebida no Rio de Janeiro por senhoras baianas, as quais consideraram-lhe um álbum de madrepérola e prata, e que tinha a seguinte dedicatória: tributo de admiração à caridosa baiana por alguns compatriotas. Deixando o Rio de Janeiro, Anna Nery retornou à cidade natal, chegando à Bahia em 5 de junho de 1870. Mas foi no Rio de Janeiro, em uma confortável casa, que Anna Nery viveu seus últimos anos. Adoeceu gravemente em 1880, falecendo às 16h30 do dia 20 de maio do mesmo ano, aos 65 anos de idade. Wanda de Aguiar Horta foi uma mulher brasileira nascida em Belém do Pará no ano de 1926, que introduziu a teoria de enfermagem no campo profissional. Sendo formada em enfermagem, posteriormente em professora, seu lema para esse primeiro serviço era "gente que cuida de gente", ou seja, ela colocava o paciente não como um simples indivíduo, mas como um ser humano que tem seus ideais espirituais, sociais e biológicos. Wanda tinha como pilar do seu exercício profissional a junção da arte humanitária, ciência e profissão. Por meio disso, fundou sua teoria das necessidades humanas básicas. A enfermeira em questão faleceu em 1981 com um quadro já avançado de esclerose múltipla, exercendo até o seu último dia de vida os seus trabalhos. Wanda Horta nasceu numa família descendente de portugueses, sendo a quinta filha entre os 8 da Dona Feliz de Aguiar, sua mãe, e o senhor Alberico de Aguiar, seu pai. Fontes biográficas da teórica, enfermeira e professora relatam que no seu lar havia harmonia, compreensão e amizade. Para além disso, sua família era considerada conceituada para a época, e seus pais possuíam valores prioritários na educação de seus filhos: honestidade, sinceridade, harmonia entre os irmãos e respeito à autoridade dos pais. Wanda Horta teve vocação para ser enfermeira e professora. Introduziu os conceitos de processo de enfermagem no século passado. Para ela, enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano. Segundo Dona Nazaré, uma de suas irmãs mais velhas, Wanda desde cedo demonstrou possuir uma inteligência privilegiada. Era estudiosa, procurava aprender a essência do que lhe era ensinado. Era sensível e amiga de todos que a rodeavam. Tais características combinam com o perfil de enfermeiro. Sua escolha pela enfermagem começou a se delinear em 1936, quando sua família se mudou para Ponta Grossa, no Paraná. Em 1945, Wanda ganhou uma bolsa de estudos dada pelo Serviço Especial de Saúde Pública, onde ingressou na Escola de Enfermagem de São Paulo. Em 1953, recebeu o diploma de licenciada em História Natural, na Universidade do Paraná. Em 1962, sua pós-graduação foi em Pedagogia e Didática Aplicada em Enfermagem, pela Escola de Enfermagem da USP. Fez o doutorado em Enfermagem na Escola de Enfermagem Anna Nery. Cursou também livre docência em Fundamentos de Enfermagem na Escola de Enfermagem Anna Nery, recebendo a certificação em 31 de outubro de 1968. Em 1960, Horta embasou as suas pesquisas na teoria de motivação humana de Abraham Maslow. Os estudos de Horta foram precursores. No entanto, somente em 1979 que a atenção dos enfermeiros brasileiros passa a ser direcionada para o processo de enfermagem.